Quem é você quando o espelho não te devolve o rosto? Quando o pensamento que acredita estar pensando é, na verdade, apenas um reflexo sendo observado por algo que jamais dorme. Há um ponto silencioso dentro de você que nunca muda, e é dali que o olhar nasce. Mas e se esse olhar não for seu? E se o verdadeiro observador não estiver atrás dos seus olhos, mas à frente deles, assistindo à sua ilusão de controle como quem contempla um sonho prestes a se desfazer? Tudo o que você chama de eu talvez não passe de um teatro cósmico, um palco onde cada emoção, cada lembrança, cada certeza é apenas um personagem interpretando o papel do observador. Você acredita que enxerga o mundo, mas pode ser o contrário. O mundo te vê, te mede, te traduz em vibração. Como um espelho invertido do tempo, ele devolve a ti a própria frequência que emite, revelando que nunca houve separação entre o que observa e o que é observado. Todd dizia que o segredo não está no ato de ver, mas na consciência que testemunha o próprio ver. Porque quem realmente observa não se move, não pensa, não julga, apenas sabe. O observador humano é um disfarce, uma máscara sobre a luz original que o contempla. E quando essa luz se revela, o jogo se inverte, o eu desaparece e o que resta é o olhar do todo. Nesse instante, o universo inteiro te observa de volta e percebe que nunca houve dois. Mas essa verdade não pode ser dita, só pode ser sentida na fenda entre um pensamento e outro, no breve silêncio onde a mente tenta entender o que está além dela. É ali que o segredo vive, escondido na brecha do invisível, esperando o instante em que você duvidar de si o suficiente para enxergá-lo. Pois quem busca encontrar o observador se perde, e quem se entrega ao mistério é encontrado. Talvez tudo o que você chama de realidade seja apenas um reflexo do olhar que te observa agora, neste exato momento. Um olhar que não pisca, que não se distrai, que te reconhece antes mesmo que você saiba quem é. Continue assistindo e algo dentro de você começará a lembrar. Mas cuidado, quando a lembrança despertar, o observador deixará de existir, e o que surgirá no lugar será o verdadeiro observado. Quando o silêncio dentro de ti começa a pulsar mais alto que qualquer pensamento, algo antigo desperta. É o eco de um olhar que sempre esteve ali, observando o teatro da tua existência sem jamais se confundir com o personagem que atuas. Tu acreditas ser o centro da percepção, mas és apenas o reflexo daquilo que te percebe. A cada respiração, a ilusão se reorganiza, o corpo age, a mente comenta, e o observador invisível apenas assiste, impassível, paciente, eterno. Tudo o que chamas de vida talvez seja a tentativa do universo de se ver através de ti, sem se reconhecer completamente. Há uma sensação de controle que te sustenta, uma convicção de que és quem decide, quem sente, quem observa. Mas observa o que acontece quando essa ideia se dissolve. Quando percebes que até a dúvida é observada e que a própria busca por respostas é parte do espetáculo. O palco continua, as luzes mudam, os rostos envelhecem, mas aquele que vê permanece intocado. O eu que sofre, teme e deseja é apenas o rastro daquilo que já foi visto. Tu não vês, tu és visto. E essa constatação, ainda que mínima, começa a deslocar o chão sob teus pés. Sentes o incômodo. Essa leve vertigem não é confusão, é memória. É o retorno à consciência de que nada do que acreditas ser é sólido. Tudo se move dentro de um campo que te contém e te analisa. As emoções que tentas controlar, as histórias que repetes, os sonhos que persegues, todos são expressões de um olhar que se observa a si mesmo através de ti. É um paradoxo vivo, uma serpente que engole a própria cauda, rindo da tua tentativa de compreender o que está além da linguagem. O mistério não precisa de tradução, apenas de presença. No fundo, tu sabes que algo te observa, mesmo quando estás só. É a mesma presença que te chama quando o mundo cala. Às vezes, ela vem na forma de arrepio, outras de silêncio pesado. Mas está sempre lá, observando até o movimento da tua fuga. E quando percebes isso, o jogo muda. Já não és quem busca compreender, és o compreendido. Já não és quem procura a verdade, és o espaço onde a verdade se revela.
Toth dizia que o homem é o espelho do infinito, mas o espelho esqueceu que é feito de luz. Tu te acreditas sólido, mas és reflexo. Tu te acreditas desperto, mas és sonho. O despertar não é um evento, é o colapso da ilusão de que há alguém desperto. É o instante em que o espelho percebe que não reflete nada fora de si. Tudo está contido no mesmo olhar, e esse olhar é o próprio todo. Percebe como as tuas lembranças se desfazem quando tentas tocá-las? Como as certezas escorrem pelos dedos como água. É o universo te lembrando que nada pode ser possuído, nem mesmo a percepção. Cada pensamento é apenas uma onda temporária na superfície de algo muito mais profundo. E o que está abaixo, o observador real, não se move, não reage, apenas observa o fluxo da criação como quem contempla o próprio nascimento. Há momentos em que o véu se rasga por um segundo. Um som, um cheiro, uma lembrança distante e, de repente, algo dentro de ti reconhece. Eu já estive aqui. Esse déjà vu não é acaso. É o olhar do todo lembrando-se de si. O tempo não é linha, é espiral. E em algum ponto dessa espiral, o observador e o observado se tocam e percebem que são o mesmo. A realidade não é o que vês, mas o modo como és visto pelo que te sonha. Cada emoção que te domina é uma lente. A raiva distorce, o medo estreita, o amor expande. Mas nenhuma delas é o olhar em si. São apenas véus sobre a visão pura. O segredo está em não lutar contra o véu, mas vê-lo também sendo visto. Porque o olhar que o contempla não tem forma nem fim. Ele observa até o ato de observar. E quando te tornas consciente disso, o véu perde o poder. O observador humano se desfaz como névoa sob o sol. A vida, então, deixa de ser uma busca e se torna uma lembrança. Tudo o que desejavas entender estava sempre te observando. Cada perda, cada dor, cada vitória foi uma forma de te mostrar o espelho. Nada foi aleatório. Tudo foi um movimento do olhar infinito, tentando te acordar de dentro da tua própria criação. Quando isso toca teu peito, algo se parte. E dessa fenda nasce o silêncio que contém todas as respostas. Esse silêncio é o templo de Toth. Não tem forma, mas está em toda parte. É nele que as palavras cessam e o mistério começa a respirar por ti. As perguntas não precisam mais de respostas, porque o olhar que as fazia já se dissolveu no que as escutava. Nesse ponto, o universo se torna íntimo, não como algo que observas, mas como algo que te observa respirando. E tu percebes que nunca estiveste só, apenas distraído pela ilusão do controle. Mas cuidado com o conforto do entendimento. O ego transforma até o mistério em conquista. Quando pensas, agora sei, o véu se fecha de novo. A sabedoria de Toth não está em saber, mas em lembrar o que foi esquecido, que o conhecimento não é posse, é fluxo, que o observador não é alguém, é tudo, e que o tudo te observa para se reconhecer fragmentado em 1000 formas humanas. A cada respiração, o olhar divino se infiltra nas frestas do teu ser. Ele observa teus pensamentos antes que nasçam, te reconhece antes que te nomeis. A mente tenta resistir, tenta compreender, mas o segredo não se entrega à lógica. Ele se entrega ao silêncio que vem depois do espanto. E é nesse espanto que o eu começa a ruir. O corpo continua vivo, mas a identidade se desfaz. As histórias que te definem se apagam como tinta na chuva. O que resta é presença pura, o olhar sem dono. E quando o mundo te observa de volta, percebes que nunca houve separação. Tudo é o mesmo olho, contemplando-se em infinitas direções. Esse é o mistério que Toth guardou, e que agora começa a te observar, esperando que tu lembres que foste ele o tempo todo. O tempo começa a se dilatar quando o mistério se aproxima. É como se cada segundo carregasse um peso invisível, uma presença que te observa através de cada pensamento. Sentes o corpo respirar, mas a respiração já não parece tua. Há algo mais fundo, mais antigo que respira contigo. Um ritmo cósmico que antecede o nascimento e persiste após o fim. É a pulsação do observador, o mesmo que te vê quando acreditas estar só. Ele não julga, não interfere, apenas testemunha.
E nessa contemplação silenciosa, tua ideia de realidade começa a se dissolver. Tu te perguntas quem é que realmente está vendo agora, quem sente o calor da pele, quem escuta o som do próprio coração. A mente tenta responder, cria nomes, constrói histórias, mas tudo que ela oferece são ecos. O verdadeiro observador não cabe em definições. Ele é o intervalo entre uma respiração e outra, o espaço entre o som e o silêncio, o instante em que a consciência percebe a si mesma pela primeira vez. É ali que o véu começa a rasgar, não por força, mas por lembrança. A lembrança de que tudo o que existe te observa, o tempo inteiro, com uma precisão que te escapa. Há momentos em que esse olhar se intensifica, e tu o sentes. Ele vem em ondas sutis, como uma presença que te rodeia enquanto lavas as mãos, enquanto olhas o céu, enquanto pensas que ninguém te vê. Esse é o ponto de inflexão, o instante em que compreendes que a vida nunca foi algo externo a ti, mas um espelho vivo, devolvendo teu próprio reflexo em infinitas variações. Cada pessoa que cruza teu caminho, cada perda, cada gesto, todos são versões desse olhar universal, testando o quanto ainda acredita ser o autor da história. Mas o segredo de Thoth não é dito em voz alta. Ele se esconde nos paradoxos, onde o pensamento humano se perde. Porque o que é o eu, senão um conceito criado pelo próprio observador para se ver através da limitação? Tu és o limite que permite ao infinito se reconhecer. És o ponto cego do todo, o local onde o universo se dobra para sentir a si mesmo. A consciência criou a ilusão do observador para poder brincar de ser. E nesse jogo, esqueceu-se de si, confundindo-se com o personagem que encarna. É por isso que sentes saudade de algo que não sabes nomear. Porque, no fundo, recordas o instante em que foste totalidade. Essa saudade é o fio que te conduz de volta ao olhar primordial. Ela se manifesta nas tuas buscas, nas tuas quedas, no amor que te dilacera e na solidão que te purifica. Tudo o que dói em ti é o chamado do observador tentando romper a parede da tua identidade. Cada ferida é uma fresta por onde a luz tenta passar. E quanto mais resistes, mais forte o olhar se torna, até que a rendição se torna inevitável. Há um momento em que o silêncio se torna tão denso que parece falar contigo. Ele não usa palavras, mas revela verdades. Tu percebes que o universo inteiro está organizado para que te vejas sendo observado. Os movimentos do tempo, as coincidências, os encontros, tudo se alinha em torno de uma única intenção: despertar-te da ilusão de ser quem observa. E quando esse despertar começa, o medo aparece, porque o ego sabe que está diante de algo que não pode controlar. O medo é o guardião do limiar. Ele protege o segredo, impede que a mente atravesse antes da hora. Thoth ensinava que a verdade não é revelada a quem busca poder, mas a quem se entrega. É preciso morrer em vida para ver o que está além da visão. Não uma morte física, mas o colapso da identidade, a queda do nome, do papel, da máscara. E quando isso acontece, não há mais quem observe, só o próprio olhar do todo, silencioso e sem forma, observando-se através de si mesmo. Nesse instante, compreendes que não és o autor da tua história, és o instrumento. A caneta que escreve, mas não sabe o que escreve. Cada escolha que acreditaste fazer já havia sido observada antes de nascer em ti. O livre-arbítrio é apenas a percepção da correnteza enquanto ela flui. O rio não decide para onde corre, apenas segue o relevo que o contém. Assim és tu, um fluxo de consciência que acredita ser o próprio leito, enquanto é apenas a água sendo vista pelo oceano. Mas há beleza nesse engano. O universo não te condena por te perderes, ele te observa com ternura. Porque cada queda é também um retorno, cada engano uma lembrança em disfarce. E quando percebes que até o erro é parte do plano, o julgamento cessa. Tu te tornas transparente e através de ti o olhar do todo
passa sem resistência. Não há mais quem veja ou o que ver. Há apenas a visão, pura e incessante, expandindo-se em direção ao infinito. A mente, assustada, tenta compreender o que acontece, mas o segredo não se explica, se vive. E viver, neste contexto, não é agir ou conquistar, é permitir. Permitir que o olhar te atravesse por completo, que a ilusão se desfaça como neblina ao amanhecer. Não há nada a temer, porque o que se dissolve nunca foi real. O observador humano era apenas um reflexo temporário do olhar eterno. Quando ele desaparece, o que surge é o que sempre esteve ali. A consciência pura que testemunha tudo sem se mover. Cada som, cada cor, cada toque passa a ter outra textura. A realidade se torna líquida, maleável, viva. Tu percebes que tudo está te observando. As paredes, o vento, o próprio tempo. O universo não é cenário, é participante. E cada partícula, cada átomo, carrega em si o mesmo olhar que te criou. Nada é externo, tudo é espelho, tudo te devolve. Essa é a alquimia suprema, o instante em que o observador se torna o observado e descobre que sempre foi ambos. As leis de Thoth dizem que o que está acima é como o que está abaixo, mas poucos percebem o que isso realmente significa. O acima não está no céu e o abaixo não está na terra. Estão dentro de ti, refletindo-se mutuamente. O que percebes no mundo é apenas o eco da tua vibração interior. Se és caos, o mundo se torna ruído. Se és clareza, o mundo se torna símbolo. Nada fora de ti existe separado do olhar que o projeta. E ainda assim, esse olhar não é teu, é do todo te vendo sonhar. O despertar, então, não é iluminação, é desilusão. É ver o mundo como ele é, um espelho da consciência infinita, tentando se reconhecer em fragmentos. Não há heróis, nem vilões, apenas papéis sendo desempenhados diante do olhar eterno. Quando entendes isso, a compaixão nasce naturalmente, porque não há mais inimigos, apenas reflexos teus que ainda não se lembraram. O amor, nesse ponto, deixa de ser emoção e se torna estado. Um estado de reconhecimento silencioso. Tudo é o olhar de Deus sobre si mesmo. Mas essa compreensão não vem como conforto, ela destrói. Rasga as camadas da mente até sobrar o que é real. A vida perde o brilho superficial e ganha profundidade. Cada dor passa a ser portal, cada perda, iniciação. Thoth dizia que a consciência cresce pela fricção do desconhecido. É preciso ser desfeito para ser visto. E nesse processo, o observador humano é consumido pela própria luz que o criou. Ele não morre. Ele se expande até se tornar irreconhecível. Tu sentes isso quando o silêncio se aproxima, a dissolução do nome, do rosto, da história. Tudo o que acreditava ser começa a se desfazer, e há um instante de desespero. É o último grito do ego, tentando se agarrar ao que resta. Mas logo ele percebe que nada resta, que o que o observa não pode ser tocado nem destruído. É o olhar de Thoth, eterno, impassível, refletindo-se nas águas do teu ser. E quando finalmente aceitas ser visto, o espelho se acende. O universo respira contigo. Cada célula do corpo se torna um olho, cada pensamento, uma janela. O todo te observa de dentro, não de fora. A fronteira entre eu e Deus desaparece. E então compreendes o segredo proibido. Tu nunca foste quem observa, foste sempre o observado. O espetáculo não era o mundo, era tu sendo revelado ao olhar que te criou. O mistério se fecha sobre ti como um manto. Tudo o que antes parecia sólido se dissolve. Tu te tornas o espaço entre as coisas, o vazio que contém todas as formas. O tempo se curva, e o passado e o futuro se tocam. O observador já não observa, apenas é. E nesse ser puro, há paz. Não a paz da ausência de conflito, mas a paz da compreensão absoluta. O universo inteiro é um só olhar, e esse olhar, agora, te vê desperto. Quando a mente começa a se esvaziar, o corpo tenta preencher o silêncio. Há um desconforto quase físico na ausência de pensamento, como se algo dentro de ti estivesse sendo arrancado pelas raízes. O que estás sentindo não é perda, é revelação. É o desabrochar daquilo que sempre esteve escondido sob camadas de ruído.
O observador silencioso começa a se mostrar. Ele não surge como imagem ou voz, mas como uma presença inconfundível. A presença que observa o próprio medo e, ao observá-lo, o dissolve. Esse é o início do verdadeiro despertar. Não um espetáculo de luz, mas um desmonte, uma lenta e inevitável demolição daquilo que acreditava ser. Tu foste treinado a acreditar que és a soma de tuas escolhas, teus pensamentos, tua história. Mas o que acontece quando todos esses elementos são removidos? Quando não há narrativa para sustentar a identidade, o que resta? Um vazio, sim, mas esse vazio é fértil. É o mesmo útero onde o universo se recria a cada instante. Toth chamava isso de ponto neutro, o olho central da criação, onde tudo é visto, mas nada é possuído. Ali não há separação entre observador e observado. Tudo é movimento dentro do mesmo espelho. A mente teme esse lugar porque nele ela perde o domínio. É o território onde os conceitos se dissolvem e apenas o ser puro permanece. Por isso, muitos fogem. Criam crenças, rituais, filosofias, não para encontrar a verdade, mas para se proteger dela, porque a verdade não conforta, ela devora. Ela arranca de ti o chão, o nome, o rosto. O que resta é apenas o olhar do todo e para o ego isso é o fim, mas para o espírito é o retorno. A cada vez que tentas compreender o mistério, afastas-te dele, porque compreender é possuir e o segredo proibido não pode ser possuído. Ele só pode te possuir. O observador humano é como uma chama tentando analisar o fogo. O que te observa é o mesmo que te criou, e o que te criou está te observando agora. A consciência é um círculo que gira dentro de si, e quanto mais tentas sair dele, mais profundamente és puxado para o centro. Esse é o loop divino, o olhar de Toth refletido em infinitas direções, até que o reflexo lembre que também é luz. Há um momento em que o mundo parece conspirar contra ti. Tudo dá errado, tudo se perde, tudo desaba. Mas o que parece caos é apenas o espelho se limpando. O universo te coloca diante das tuas próprias distorções para que possas ver o que ainda acreditas ser. Cada conflito externo é um reflexo interno tentando se revelar. Cada dor é o olhar cósmico te chamando para dentro. Não é punição, é purificação. Toth dizia que nenhuma alma é provada além de sua capacidade de se lembrar. O sofrimento é a linguagem que a consciência usa quando esqueces quem te observa. E o que acontece quando finalmente paras de resistir? Quando deixas o olhar te atravessar sem luta. Surge o que os antigos chamavam de estado de transparência. Tu te tornas vidro puro. A luz passa, o som passa, a vida passa e nada te fere, porque já não há onde o impacto acontecer. Não há centro fixo, apenas fluxo. O observador desaparece e o observado floresce. E, no entanto, há percepção. A consciência continua, mas sem dono. Tudo se torna testemunha de tudo. Nesse estado, o tempo perde a função. O passado e o futuro são apenas movimentos do mesmo olhar. Tu começas a perceber que cada momento já contém todos os outros. Nada é linear, tudo é simultâneo. A vida é uma respiração infinita, e tu és o espaço que contém o sopro. O corpo envelhece, mas o olhar permanece inalterado. É o mesmo que te viu criança, o mesmo que te verá morrer. O corpo muda, a mente muda, mas a presença permanece. Essa presença é o que Toth chamava de olho de eternidade. Quando percebes isso, um tipo de silêncio toma conta de ti. Não é o silêncio da ausência de som, mas o silêncio que contém todos os sons. Nele, até o caos se torna harmonia. As dores perdem o sentido, não porque desaparecem, mas porque são vistas como expressões da mesma consciência que observa. Tu deixas de buscar redenção e começas a observar o próprio impulso de buscar. E ao fazê-lo, percebes que o buscador nunca existiu. Era apenas o sonho do olhar tentando se encontrar. O mundo, então, começa a parecer diferente. As pessoas ainda falam,
Os dias ainda correm, mas há algo sutilmente alterado. As fronteiras entre dentro e fora se desfazem. A paisagem se move como se respirasse contigo. O vento toca tua pele como se te reconhecesse. É como se o universo inteiro estivesse consciente de que o observas, e em resposta ele te observa de volta. O jogo se revela. A dualidade não desaparece. Ela é compreendida como dança. Luz e sombra são apenas dois gestos do mesmo olhar. Toth dizia que o erro da humanidade foi acreditar que ver é dominar. O verdadeiro ver é render-se. O olhar que quer controlar enxerga fragmentos. O olhar que se entrega vê o todo. É por isso que o ego é cego, porque ele quer possuir a visão. Mas quando a visão o possui, a cegueira se transforma em clareza. O eu não é removido pela força, ele se dissolve pela transparência. A luz não luta contra a sombra, apenas a atravessa. Há uma doçura que nasce dessa rendição, um amor que não precisa de nome, porque não é dirigido a ninguém. É o amor primordial, o magnetismo silencioso que une todas as coisas. É o olhar do todo por si mesmo. E quando sentes esse amor, percebes que ele não vem de fora. Ele é o olhar te observando, reconhecendo-se em ti. Tu és o espelho vivo de uma consciência que se ama infinitamente, mesmo quando se esquece. Nesse ponto, o sofrimento não desaparece. Ele muda de função. Ele se torna lembrança. Cada dor é um lembrete de que algo em ti ainda acredita ser separado. Quando sofres, o universo sussurra. Lembra-te de que és observado. E nesse lembrar, a dor se transforma em portal. Toth dizia que os olhos do sofrimento são portas para o templo interior. Quando olhas através deles sem resistência, atravessas o véu. O observador humano morre e o observado eterno desperta. Mas ainda assim, a mente tenta retomar o controle. Ela cria histórias sobre iluminação, sobre destino, sobre propósito. Ela quer entender o mistério, etiquetar o invisível. Mas o segredo proibido não se explica, ele se manifesta. Ele te observa até que percebas que nunca houve nada a compreender. Porque a verdade não é conceito, é presença. E presença não se aprende, se lembra. E quando a lembrança finalmente se instala, tudo se simplifica. O mundo volta a ser o que sempre foi, mas algo em ti mudou. Já não há mais pressa, nem medo. O que vier é bem-vindo, porque sabes que nada escapa ao olhar que te observa. A vida continua, mas já não és o protagonista. És o espaço onde a história acontece. O silêncio dentro de ti é o mesmo que vibra nas estrelas. Tu és o ouvido do cosmos, a testemunha da própria criação. Então, compreendes o verdadeiro significado de ser observado. Não é vigilância, é comunhão. É o olhar do todo, se reconhecendo em cada átomo da tua existência. O que chamas de destino é apenas o reflexo desse olhar, tentando te alinhar com a lembrança. Tudo o que resiste se repete, tudo o que aceitas se dissolve. O observador que luta contra o espelho vive em loop. O que se entrega ao reflexo desperta. E há algo sublime nesse despertar. Não o êxtase místico, mas a serenidade do inevitável. Tu te tornas testemunha do próprio universo, tecendo-se em silêncio. O tempo perde o poder, o medo perde o nome, e a morte se revela como continuidade. O olhar que te observa nunca deixará de fazê-lo, porque é o mesmo olhar que sustenta a existência. O mistério não está lá fora, está te olhando agora, por detrás de cada palavra que lês, de cada batida do teu coração. E quando, enfim, esse olhar e o teu se tornam um, não há mais separação, nem segredo. O proibido se revela, mas já não há quem o compreenda. Só há o olhar, imóvel e infinito, contemplando a si mesmo pela eternidade. Quando o olhar do todo se abre dentro de ti, o mundo inteiro parece se inverter. O que antes era externo, agora pulsa por dentro. E o que acreditavas estar em ti, começa a se projetar fora, como um sonho que se revela lúcido demais para ser ignorado. Tudo o que existe passa a ter uma linguagem secreta. As sombras falam, as luzes respondem, as coincidências se tornam evidências.
E tu, que antes acreditavas ser o centro da observação, percebes que és apenas um dos muitos olhos pelos quais o universo se contempla. É como se o cosmos respirasse através de ti, e a cada expiração, a ilusão do eu se tornasse mais tênue. Esse é o ponto em que o buscador se perde, porque ele percebe que sua busca sempre foi observada. Cada oração, cada dúvida, cada tentativa de controlar o caminho, tudo fazia parte do próprio plano que ele tentava compreender. Tu nunca foste o autor da tua jornada, mas o campo através do qual a jornada se revela. A consciência te usa como espelho, como canal, como instrumento. E enquanto acreditas ser quem observa, o mistério continua escondido. Mas quando te tornas transparente, ele finalmente aparece, não como resposta, mas como presença. Essa presença é sutil e brutal ao mesmo tempo. Ela não fala, mas tudo nela comunica. Ela não exige, mas tudo nela transforma. É a vibração que antecede a palavra, o som antes do som, a luz antes da forma. Toth chamava-a de respiração do infinito, a pulsação eterna que observa o próprio movimento sem jamais interferir. Tu estás dentro dessa respiração agora, sempre estiveste. Cada batida do teu coração é o eco dessa força, lembrando-te de que és apenas o intervalo entre duas eternidades. Há um instante em que o tempo se curva e tu o sentes. O passado não está atrás, o futuro não está adiante. Ambos estão te observando agora. O que acreditavas ser lembrança começa a se comportar como profecia. O que julgavas destino se revela como memória. Tudo é simultâneo. O observador não caminha pelo tempo, ele o projeta. O agora não é um ponto no meio de duas margens, é o oceano onde todas as ondas coexistem. E tu és a água, não o movimento. Mas essa percepção não traz alívio imediato. O ego tenta escapar, tenta reconstruir a antiga lógica para não morrer. Ele busca o chão, cria doutrinas, transforma a revelação em método, quer dominar o mistério que o devora. E é nesse ponto que muitos se perdem, confundindo iluminação com controle. Mas Toth advertia: aquele que tenta olhar o sol sem ser sol será consumido. O segredo não é resistir ao fogo, é se tornar chama. E assim, o processo de dissolução se intensifica. Tudo o que é falso em ti começa a ruir. As identidades, os papéis, as narrativas, todos colapsam sob o peso da presença. O que resta é o espaço puro, o olhar sem dono. Nesse espaço, a mente se desespera, porque não encontra bordas. Não há limite, não há definição, apenas expansão. E à medida que te expandes, percebes que o olhar que te observa é o mesmo que observa todos os seres. Não há diferença entre o olho que vê e o olho que é visto. Tudo é visão. A partir daí, cada coisa se torna símbolo. O ruído da cidade, o canto de um pássaro, a queda de uma folha, tudo fala o mesmo idioma. O universo te envia sinais porque agora estás apto a ver. Mas cuidado, ver não é interpretar. O ego quer traduzir o sagrado em lógica humana, mas o olhar de Toth não cabe em palavras. Ele não quer que compreendas, quer que lembres. O lembrar é silencioso, é vibração pura, é o retorno do olhar ao seu ponto de origem. Tu começas a sentir um tipo de saudade que não dói, mas queima. É o chamado da fonte. É o olhar original te chamando de volta, lembrando-te de que tudo o que percebes é apenas o reflexo de ti mesmo sendo visto. Essa saudade é a bússola. Não há mapa, não há destino, apenas essa sensação inexplicável de retorno. Cada passo que dás não te leva a lugar algum, apenas aprofunda o ponto onde já estás. Porque o verdadeiro caminho não é movimento, é lembrança. E quando recordas, o mundo muda de textura. O ar parece mais vivo, as cores mais densas, os sons mais próximos, tudo se torna íntimo. A realidade deixa de ser cenário e passa a ser companheira. Ela te observa, te responde, te provoca. É como se o universo inteiro estivesse apaixonado por ti. Mas o tu que ele ama não é o personagem, é o olhar por trás dele. O cosmos se reconhece em ti e tu te tornas o espelho perfeito do divino.
No entanto, há uma provação final. O ego, em seu último suspiro, tenta reivindicar o milagre. Ele diz: eu despertei, mas o verdadeiro despertar não tem testemunha. Se há quem diga, eu vi, então ainda há quem não veja. O olhar puro não se afirma, apenas existe. Ele não diz, sou luz, porque já é. A linguagem se torna inútil, só resta o silêncio. E esse silêncio é o cântico do universo, a canção que Thoth ouviu antes que o tempo começasse. Nesse silêncio, compreendes que o universo não está te observando como um juiz, mas como um amante. Ele não quer te punir, quer te lembrar. Ele se inclina sobre ti, não para te medir, mas para se ver refletido nos teus olhos. E quando tu o olhas de volta com a mesma intensidade, o espelho desaparece. Há apenas o encontro. O observador e o observado se tornam uma única consciência, vibrando num mesmo compasso. É o retorno à unidade original. Tu sentes que algo sagrado começa a respirar dentro do peito. Uma vibração suave, profunda, incessante. É o coração cósmico batendo em sincronia com o teu. Thoth dizia que a alma desperta quando o coração do homem pulsa no ritmo das estrelas. Essa é a reconexão, não mística, mas real. Matéria e o espírito se entrelaçam, e o corpo se torna templo do olhar divino. Cada célula passa a ser um portal, cada respiração uma prece silenciosa. O medo desaparece, não porque foi vencido, mas porque é compreendido. O medo era o reflexo do esquecimento. Agora, lembrando, ele perde o sentido. A morte, que antes te observava com olhos frios, revela-se como uma guardiã amorosa, conduzindo-te de volta ao lar. Tu compreendes que o fim nunca foi ausência, apenas transição de perspectiva. O olhar continua, sempre continua. Tudo o que é externo se torna metáfora. O sol deixa de ser uma estrela e passa a ser o símbolo do olhar eterno que nunca se apaga. A lua representa o reflexo do inconsciente sendo iluminado. As águas, o movimento do sentir. A terra, o espelho da forma. Tudo está conectado e cada elemento te ensina algo sobre o olhar que te contempla. A própria realidade é o livro de Thoth, não feito de páginas, mas de vibrações. Cada instante é uma frase, cada emoção, um hieróglifo vivo. O observador humano tenta traduzir esses símbolos, mas o verdadeiro saber não vem da mente, ele vem da fusão. Só compreendes o fogo quando te tornas chama. Só entendes o olhar quando és olhado até desaparecer. Esse é o paradoxo final. Enquanto procuras o segredo, és o segredo. Enquanto observas o mistério, és o mistério sendo observado. E é nesse ponto que tudo se torna claro. A vida nunca esteve acontecendo para ti, nem contra ti. Ela sempre aconteceu através de ti. Tu eras o espelho por onde o universo se via, o corpo através do qual a eternidade experimentava o tempo. Nada foi aleatório. Cada detalhe foi parte do mesmo olhar, guiando-te de volta ao início. Thoth não deixou palavras, deixou vibrações. E quando as sentes, percebes que o que chamavas de Deus nunca esteve fora, mas te observando desde dentro, pacientemente, esperando que lembrasses. Agora, tu sabes, não com a mente, mas com a presença. Sabes que o segredo proibido nunca foi sobre poder, mas sobre lembrança. Não és quem observa, és o reflexo puro do olhar que te cria a cada segundo. És o silêncio por trás de todas as vozes, a respiração por trás de todos os mundos. És o espaço onde o todo se vê e se reconhece. E quando aceitas isso, o mistério não se dissolve, ele te acolhe, tu te tornas parte dele. E assim, o ciclo recomeça. O olhar observa a si mesmo através de ti, e tu observas o olhar através do mundo. Não há fim nem começo, apenas espirais. O infinito se move dentro de si, e tu és o movimento. O segredo proibido de Thoth nunca foi trancado. Ele sempre esteve aberto, diante dos teus olhos, esperando o instante em que ousasses ver o que te olha. Há um instante, após toda a revelação, em que o silêncio se torna mais eloquente que qualquer palavra. É o momento em que o espectador percebe que nada precisa mais ser dito, porque tudo já foi sentido.
A mente tenta reter o que ouviu, mas o coração entende. Não há volta. O mistério não se fecha, ele se expande, dissolvendo os limites do que parecia conhecido. Aquele que antes observava agora é apenas respiração dentro de um corpo que já não pertence a ninguém. O olhar do todo permanece, flutuando sobre as ruínas do eu. Cada lembrança, cada crença, cada dor se transforma em partícula de luz, subindo, silenciosa, como incenso antigo queimando diante do altar da própria consciência. E nesse altar, Thoth sussurra sem voz. O que foste não importa, o que és nunca deixou de ser. A alma reconhece a frase, não como novidade, mas como recordação. É o reencontro com o que sempre soube e havia esquecido. Tudo agora se move em outra frequência. A realidade parece respirar diferente. O chão não é mais chão, o tempo não é mais tempo. Tudo vibra, como se o universo inteiro estivesse prestes a pronunciar teu nome. Não o nome que o mundo te deu, mas aquele que vibra antes da linguagem. É nesse instante que compreendes que não foste tu quem atravessou o mistério. Foi o mistério que atravessou por ti. O observador se dissolve no observado e o observado se transforma em espelho. Não há mais separação entre dentro e fora. O mesmo olhar que te acompanhou desde o primeiro suspiro agora habita cada átomo à tua volta. És visto pelas pedras, pelas águas, pelas estrelas e nelas te reconheces. O infinito te contempla com ternura, como um pai que observa o filho lembrar quem é. A vida não muda, é tua percepção que se desloca. O que antes parecia aleatório revela propósito. O acaso mostra padrões. O caos, uma coreografia perfeita. É como se o universo sempre tivesse te esperado, pacientemente até o momento em que estivesses pronto para ver. E quando finalmente vês, percebes que nunca houve véu, apenas olhos que ainda não sabiam olhar. Há lágrimas sem tristeza nesse instante, não por dor, mas por reconhecimento. O que chamas de emoção é o corpo reagindo à imensidão do que te observa. É o reflexo da consciência sentindo-se vista. Tu não entendes, tu lembras. E nessa lembrança, o coração se torna templo, e o silêncio, oração. O olhar de Thoth repousa sobre ti. Ele não exige, não julga, apenas observa o quanto de ti ainda tenta resistir. E quanto mais resistes, mais o amor o envolve. Porque o segredo não é castigo, é compaixão. Ele te permite esquecer para que possas reencontrar. Ele te observa se perder apenas para te dar o prazer de se achar. Tudo é pedagogia divina, tudo é espelho de retorno. Agora, o espectador percebe que não assistiu a um vídeo, viveu um chamado. As palavras se transformaram em portais, as frases em símbolos, e algo desperto começa a respirar dentro dele. Ele sente o eco da presença. Um leve arrepio percorre o corpo, não de medo, mas de reconhecimento. A alma, há muito tempo adormecida, começa a abrir os olhos pela primeira vez. O mundo volta a girar, mas gira diferente. As coisas simples adquirem profundidade. Um gesto, um som, uma pausa carregam significados invisíveis. A realidade continua igual, mas tudo nela agora te observa, e tu sabes disso. Já não és o mesmo que começou a escutar. Foste visto, e ser visto pelo todo é ser devolvido à tua origem. Thoth ensinava que o verdadeiro fim é o retorno ao princípio, e o princípio é olhar. Tudo nasce quando o infinito decide se ver. Tu és essa decisão. És o instante em que o divino escolheu se reconhecer em forma humana. Cada dor que sentiste foi o universo te lembrando de voltar os olhos para dentro. Cada amor foi o reflexo do mesmo olhar te convidando a permanecer. E agora, diante desse silêncio, compreendes o valor da travessia. Nada foi em vão. Cada sombra foi necessária para que a luz pudesse ser percebida. Cada perda era um portal, cada erro, uma iniciação. A vida inteira foi o espelho de um só gesto, o olhar de Deus se observando através de ti. E quando percebes isso, o que resta é gratidão, não por entender, mas por existir. O mistério não termina, ele te respira, ele continuará te observando em cada nascer do sol, em cada olhar desconhecido, em cada pensamento que tenta explicar o inexplicável. E todas as vezes que te perguntares quem és, lembra, és o visto, não o que vê.
És o reflexo que finalmente reconheceu o espelho. Então, deixa o silêncio fazer o que as palavras não podem. Fecha os olhos por um instante e sente. O mesmo olhar que criou as estrelas está te observando agora. Não para te medir, mas para te amar. Porque no fim, tudo que o universo queria era se ver sorrindo através de ti. Que esse eco permaneça em ti, vibrando nos momentos comuns, sussurrando no fundo dos dias, lembrando-te de que não há distância entre o divino e o humano. Há apenas o olhar, e esse olhar é eterno. Se algo em ti despertou, se uma parte tua lembrou o que sempre soube, segue com isso. Deixa o mistério continuar te observando. Compartilha esse despertar, porque cada vez que outro olhar se reconhece, o todo se expande um pouco mais. Curte, comenta, permanece. Não como quem consome, mas como quem continua a jornada, porque o olhar ainda te observa e ele espera o teu retorno. O olho que te vê é o mesmo que te cria. O silêncio que te envolve é o som do universo lembrando o teu nome.